Seja bem-vindo ao episódio número 100 do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Em dia de aniversário, falamos da língua portuguesa e daquilo que se escreve sobre o uso do português. Naturalmente, não vamos ficar por aqui. Venha daí comigo, Paula Santos, e com o Miguel Sousa Tavares. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Olá, Miguel. Olá, Paula. E já lhe vou pedir que partilhe connosco um olhar sobre esta centena de episódios que acompanham 2 anos de gravações semanais. Antes disso, espreitamos a crónica semanal no Expresso, que procura analisar o estado das relações entre Portugal e o Brasil no que toca à língua portuguesa escrita. Mergulhamos na entrevista que o escritor e jornalista Sérgio Rodrigues deu à revista do Expresso. Sérgio Rodrigues escreve uma coluna na Folha de São Paulo com o título Viva a Língua Brasileira. Nesta entrevista tirou várias conclusões que o Miguel contesta. Para Sérgio Rodrigues, os portugueses acham que os brasileiros falam uma língua de segunda categoria, além de sublinhar que o leitor médio português não quer saber da literatura brasileira. A sua opinião, Miguel, não podia ser mais oposta. Não podia ser mais oposta. O diagnóstico que ele faz, em minha opinião, assenta em coisas que são falsas e que são imaginadas por ele, em suposições. A certa altura até diz, consta-me que, e é totalmente errado e é inadmissível que um jornalista que sobretudo escreve sobre a aplicação da língua portuguesa devia estar mais bem informado sobre aquilo que se passa aqui. Nomeadamente quando ele diz que no Brasil os autores portugueses que são editados lá são editados todos no português que se fala em Portugal, enquanto que em Portugal sucede o contrário, que os autores brasileiros são todos traduzidos, digamos assim, para o português de cá, porque nós não consentimos o uso do português do Brasil e não consentimos porque, passo a citar, nós portugueses já sofremos a invasão da música brasileira, das telenovelas, e então achamos que a literatura também seria demais, e então concluímos que eles brasileiros não sabem escrever. Ora, isto é completamente falso. Para começo de conversa, a regra no Brasil em relação aos autores portugueses é exatamente o contrário. É editá-los na versão brasileira. E eu sei do que falo porque sempre tentaram fazer isso com os meus livros e eu opus-me. E, portanto, concluí que a regra era essa. E que a maior parte dos autores portugueses não consegue opor-se ou não tenciona opor-se e deixa que seja assim. Enquanto que em Portugal eu nunca vi nenhum livro de autor brasileiro editado cá que não fosse na versão original em português do Brasil. Portanto, não sei onde é que ele foi buscar isso e a partir daí lança-se uma série de especulações e de acusações completamente falsas para concluir, como era de esperar, que nós sofremos do resquício de um colonialismo ainda não resolvido. Ora, eu francamente, como escrevo no Expresso, já não tenho paciência para esta conversa. Primeiro era que tínhamos roubado o ouro do Brasil, depois era a escravatura, agora somos os ditadores da língua e não queremos que os brasileiros falem português, o deles, porque achamos que somos donos da língua. Como bem se viu com o acordo ortográfico, foi exatamente o contrário do que aconteceu. Nós fomos fazer um acordo ortográfico completamente idiota, apenas para nos submetermos àquilo que era a vontade dos brasileiros e passar a escrever como os brasileiros. Este tema, levantado aqui pelo jornalista Sérgio Rodrigues, é de facto um tema polémico. Não acha que isto pode, de alguma maneira, ser, esta percepção do próprio, pode ser um sinal que existe alguma polémica a nascer no Brasil com estes contornos, ou será uma opinião isolada? Não. Isto é uma opinião, e eu não me importo de dizer, até eu escrevi, de gente inculta do Brasil. Porque os brasileiros cultos, os brasileiros que já conhecem bem Portugal, que conhecem literatura portuguesa, que conhecem portugueses, que inclusivamente têm negócios com portugueses, já não têm de todo esta opinião. Quer dizer, aquela mania que ficou no inconsciente coletivo do português padeiro, barrigudo e de bigode, que só se dedica aos secos e molhados, ao comércio de secos e molhados e tudo isso, isso desapareceu. Isso só existe, de facto, em classes incultas.
e é lastimável que alguém que é colunista de um jornal tão prestigiado como a Folha de São Paulo, que é escritor e que ainda por cima escreve sobre a língua portuguesa, ainda tenha dos portugueses essa concepção. Para si, para rematarmos o tema, não há, portanto, o risco no futuro de algum distanciamento, de vir a cavalgar algum distanciamento entre Portugal e o Brasil no que toca à escrita? Há diferenças de escrita, mas eu gosto delas. Eu gosto muito de ler o português do Brasil e até gosto de ouvir o português do Brasil. Eu acho que o Brasil enriqueceu a língua portuguesa, como menos sucedeu com Angola, com Moçambique, com Cabo Verde. Essa polémica do lado português, para mim, não existe de todo. Eu nunca vi ninguém com peso intelectual a queixar-se do mal que o Brasil tinha feito à língua portuguesa, como ele diz que nós nos queixamos. Nunca vi. E o exemplo mais extraordinário que temos é a música, que os portugueses adoram a música brasileira. Não só porque ela é, do ponto de vista sonoro, bonita, mas porque o português falado no Brasil é extraordinariamente musical, muito mais do que o nosso português. E, portanto, eles, de facto, enriqueceram a língua. É possível que no futuro a gente tenha algumas dificuldades em entendê-los, mas isso é normal. Isso quer dizer que o Brasil seguiu com a raiz da língua portuguesa e oralmente fez com ela aquilo que queria. Por isso é que é tão idiota a tentativa do acordo ortográfico de nos pôr a escrever de uma maneira que foneticamente não é aquela que nós falamos, só para tentar manter as duas línguas unidas num beijo mortal até a eternidade. Neste ponto, avancemos para uma variação do tradicional improviso. Antes de passarmos para o tema desta semana, temos outro ponto fora da agenda tradicional. Assinalamos a edição número 100 do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Depois de uma longa experiência como cronista do jornal, a introdução desta forma, outra forma de analisar o mundo, mudou ou influenciou de alguma maneira a sua escrita, Miguel? Não, Paula, não mudou. Eu acho que eu sou sobretudo um homem da palavra escrita. E... O que é que lhe trouxe o podcast de diferente? Completa ou explica melhor algumas ideias? É isso, explica melhor as ideias que eu escrevi. E como vem sequencialmente após eu já ter escrito, serve-me para clarificar junto dos leitores que sejam também ouvintes do podcast essas ideias. E serve para explicar aos que não sejam leitores, que sejam apenas ouvintes deste podcast, o que é que eu escrevi nessa semana. É uma extensão, digamos assim. Agora, não substitui aquilo que para mim é o principal, que é o texto escrito no jornal. O texto escrito no jornal, eu demoro, sem exagero, 3-4 dias a trabalhá-lo, a escrevê-lo de cabeça, e o podcast eu improviso aqui na hora, no momento em que estou a falar consigo, porque ele decorre daquilo que eu já escrevi anteriormente, na véspera, e, portanto, as ideias estão lá, estão frescas, já não preciso, tirando o tema improviso, o resto já está aqui e sai de rajada, de improviso. E que balanço é que faz destas conversas? Que estou a envelhecer-me depressa. Eu não fazia ideia que já tinham passado 2 anos e sem... O tempo corre, não é? O tempo foge. Esse é o primeiro balanço. O segundo balanço é que, em termos nacionais, pouco de essencial mudou, embora tenhamos mudado de governo. Em termos internacionais, tudo se complicou. E isso é uma coisa que temos vindo a assinalar nas nossas gravações semanais. Sendo mais esse acentuar pelo facto de terem passado 2 anos e, na realidade, termos voltado sempre regularmente a alguns temas, não é? É verdade, porque do ponto de vista português, pouca coisa evolui, portanto nós estamos sempre a pisar na mesma coisa, e do ponto de vista internacional, tudo tem sido marcado pela guerra da Ucrânia, que vai para 3 anos, e depois pela guerra de Israel, que vai fazer 1 ano, a guerra contra a Palestina, e esses são os temas que esmagam todos os outros, de facto. Agora sim, vamos então ao remate final desta edição com o tradicional improviso. Ultrapassado o suspense, já sabemos que Maria Luísa Albuquerque é o nome indicado pelo Governo para Comissária Europeia. É uma boa notícia? Bom, primeiro, eu discordo que não havia suspense nenhum. O Expresso já tinha noticiado isso há pelo menos 8 dias, que era um nome que estava na calha. Eu acho Sim, que... não se pode dizer que neste caso tenha sido uma surpresa total, era um dos nomes que estava numa possível lista de nomes a ser apresentados. E o principal, e desde o momento em que Ursula von der Leyen tinha pedido aos governos que indicassem, de 2 nomes indicassem sempre uma mulher,
Portugal, o governo de Luís Albuquerque, tentando que o comissário a indicar pudesse ter uma pasta com importância, indicou só um nome e logo de uma mulher. Portanto, isso empurra Maria Luísa Albuquerque para perspectivas de não ter uma pasta que seja daquelas meramente decorativas e que seja mais influente no setor económico, no setor energético. Se é uma boa notícia, bom, eu acho que ninguém terá ficado entusiasmado, talvez só o círculo íntimo de Luís Montenegro e Pedro Passos Coelho possam ter ficado entusiasmados, porque não é um nome entusiasmante, é alguém que não deixou saudades quando estava no governo, também não tem um percurso como gestora pública que seja de louvar, e do ponto de vista académico, ao contrário do que diz Luís Montenegro, ou como economista, não há nada a salientar em relação a ela. Não é uma pessoa que se conheça pelas suas ideias em economia, que tenha feito currículo académico para além da Universidade de Setúbal, onde foi professora de Pedro Passos Coelho, portanto não é propriamente uma figura exaltante, digamos assim. Tinha alternativa, tendo em conta o perfil que, lá está a questão das cotas e do facto da igualdade de género, do facto de haver uma intenção de enviar um nome de uma mulher, tinha alternativa Luís Montenegro? Tinha com certeza. Basta pensar na antecessora, Elisa Ferreira, que foi um nome que, embora sendo do Partido Socialista, tinha um prestígio que ultrapassava o próprio Partido Socialista. Basta pensar que o Rui Rio elogiou, na altura o Rio era presidente do PSD, elogiou a escolha feita por António Costa. Portanto, quer dizer, o comissário europeu ou a comissária europeia é alguém que é indicado pelo governo português, mas vai representar o país todo, vai representar Portugal. E é evidente que era possível, dentro ou fora do estrito quadro partidário do PSD, encontrar alguém que reunisse um consenso do ponto de vista técnico, do ponto de vista político, do ponto de vista profissional, muito mais abrangente e muito superior ao de Maria Luísa Albuquerque. Agora, feita esta escolha assim, e indicando só o nome dela para potencial comissária europeia, eu acho que é redutor e é mau para a própria, porque parece que ela vai ser comissária europeia só porque é mulher, mais nada. E acha que depois de nós termos garantido que António Costa é Presidente do Conselho Europeu, apesar deste currículo na área financeira / económica e da experiência de Maria Luísa Albuquerque, acha que tem possibilidades de conseguir um bom lugar? Bom, é possível que sim, porque a aposta de Ursula von der Leyen de ter uma comissão paritária está a correr muito mal. Dos 23 candidatos que já foram indicados pelos governos, 17 são homens, só 6 é que são mulheres, incluindo ela própria, e portanto não vai haver nenhuma comissão paritária, e por isso é natural que ela puxe pelas mulheres para lugares de destaque, exatamente para contrabalançar o peso excessivo de homens, que neste momento está à roda de 70%, ainda falta indicar 3, mas está à roda de 70% na comissão. Portanto é possível, é expectável que as poucas mulheres indicadas, as 30% até ao momento, tenham cargos de maior destaque. Aguardemos então, até porque esse arranjo do chamado Governo Europeu ainda vai demorar algum tempo a ser conhecido. Fechamos assim o episódio número 100 do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Falamos da língua portuguesa escrita dos dois lados do Atlântico, olhamos para estes 2 anos de gravações e para a escolha de Montenegro para comissária europeia. A sonorização esteve a cargo da Ana Salomé Rita. Para a semana, novo episódio e o regresso à análise da atualidade. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.